Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Sem contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia, ciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, olha como ele se refere à mulher: filha, a tua fé te salvou. Olha como ele se refere a ela. Filha, é como ele te chama. Ele não te chama de servo, ele não te chama de serva, ele não te chama de irmão, ele não te chama de irmã. Ele te chama de filho, de filha. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que Deus abençoe essa palavra tão abençoada e que tem assim declarações e revelações tão profundas para a igreja do Senhor. Para nós que estamos aqui nessa tarde tão abençoada, em que participamos da mesa do Senhor, somos privilegiados, né, irmãos? Nesse momento tão singular na vida da igreja, você pertence à igreja, não por você, mas pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício dele. E aí nós podemos, em memória dele, sentarmos à mesa e podermos comer do cálice, tomar do cálice e comer do pão. É algo muito... parece que muitas vezes as pessoas não entendem esse momento. Parece que é um momento para muita gente, pode ser um momento, um ritual, né? Hoje tem ceia do Senhor. Parece que muitas vezes a gente olha para as coisas de Deus como sendo comuns. Tudo que é de Deus é especial, é diferente, é revestido de algo do céu. Então não pode ser comum, é sobrenatural. É sobrenatural. Eu não estou dizendo com isso que o pão e o cálice têm algum poder sobrenatural, mas aquele que nos proporcionou esse momento de tomarmos do cálice e comermos do pão é sobrenatural. É sobrenatural. E aí, queridos, nós encontramos essa palavra tão abençoada e gostaria de dizer para você que você vai chegar lá. Aonde você quer chegar? O que você deseja alcançar na sua vida? Qual é a meta para chegar ao lugar que você deseja? Então vamos pensar aqui em 4 pontos essenciais para alcançarmos o que se busca a partir da experiência da mulher do fluxo de sangue. Amém? Vamos pensar aqui em 4 pontos essenciais, diga, essenciais,
Ou seja, são fundamentais que você possa dar esses 4 passos, experimentar, vivenciar, para que você possa alcançar o que você, o que eu, o que nós buscamos, a partir da experiência dessa mulher do fluxo de sangue, né? Então, para chegarmos ao lugar que nós queremos chegar, quantos aqui têm planos? Levante a mão. Querem chegar, querem alcançar alguma coisa na sua vida, seja em que área for, levante a mão. Agora, dia 31 de dezembro, todos nós vamos fazer, né, os sonhos que você quer para 2022, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Então, preste bem atenção no que Deus vai falar para o seu coração. Amém? Se você quiser anotar, pode anotar, não tem problema. Mas, para chegar ao lugar que nós queremos chegar, primeira coisa, seja visionário. Você tem que ter uma visão de Deus. Amém? No texto, nós vemos a história de uma mulher que tinha uma visão muito clara de onde ela queria chegar. Você precisa ter uma visão muito clara de onde você quer chegar. Você precisa ser um visionário. Diga, eu preciso ser um visionário. Qual era a visão dela? Onde que ela queria chegar? Ela queria chegar até Jesus. O texto relata isso. Quando ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Porque a palavra visão, irmãos, exatamente significa aonde nós queremos chegar. Aonde nós queremos chegar. Isso é visão. Aonde nós queremos chegar? Ser visionário. Missão, exatamente como nós vamos chegar lá. Então nós temos a visão, nós queremos a reforma do templo, amém? Essa é a nossa visão, nós queremos alcançar isso até o final de dezembro. Nós queremos chegar dia 31 de dezembro, já passar, né, a virada com um novo templo, amém, irmãos? Com essa reformulação. Agora, como nós vamos chegar lá? Essa é a missão. Essa é a missão. Amém? Mas a visão é para onde nós queremos chegar. Aonde nós queremos chegar. Quando se é visionário, querido, é possível se levantar acima das circunstâncias e até mesmo se alegrar nelas. Através da visão que Deus direciona você. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, o que aconteceu? Ela o quê? Olha a visão que ela teve. Eu quero chegar lá. Agora, até chegar lá, ela olhou as circunstâncias e imaginou o seguinte: não dá. Irmãos, resumidamente, aquela mulher vinha perdendo sangue há 12 anos. Ela estava anêmica. Segundo a medicina, os médicos, ela sentia câimbras. Ela não tinha força. Ela não tinha mais ânimo. Você imagina uma pessoa anêmica, ela não tinha mais ânimo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a visão dela era essa: eu quero chegar lá. E meu irmão, vou dizer para você, você vai chegar lá. Mas quando você tem a visão que você vai chegar lá, também os teus olhos vão olhar o quê? As circunstâncias. Mas quando você está debaixo da direção de Deus, as circunstâncias não vão deter você. Porque você sabe que você pode chegar lá. Porque Deus está dirigindo você. Porque Deus está com você. Amém, queridos? Foi o que aconteceu com aquela mulher, irmãos. Você imagina o que ela foi enfrentar. Primeiro a ela mesma. A sua própria fé, a sua própria disposição física, né? A sua própria debilidade, seja ela em qualquer área, a sua própria dificuldade de se locomover. Aí daí a pouco ela olha uma multidão, tem uma multidão, como é que eu vou chegar lá até ele?
se tem uma multidão que está pressionando. Você imagina, irmão, a dificuldade daquela mulher. Mas ela tinha uma visão: eu vou chegar lá. Irmão, eu confesso uma coisa para vocês, com todo carinho, todo amor. Eu vejo tanta gente desistindo. Rapaz, eu vejo tanta gente lê livro, ouve vídeos, ouve mensagens, lê isso daqui e fala daquilo ali. E irmão, chega no meio do caminho, para. Essas pessoas, elas não conseguem entender. Aonde você vai chegar? Eu quero chegar lá, pastor. Deus te direciona você a isso. E por que você não consegue chegar lá? Porque você olha para as circunstâncias. O visionário, irmão, ele também olha para as circunstâncias. Amém? Mas ele olha de cima para baixo, ele não olha de baixo para cima e nem de igualdade. Ele olha porque ele está aqui em cima. Então ele olha as circunstâncias. Não vai me parar, porque a quem ele está olhando de cima é o Senhor que dá a direção para ele. Amém? Não estou falando para você ignorar as circunstâncias que existem, as dificuldades que existem, elas vão existir, mas você está por cima. O visionário assim, ele vê aonde ele quer chegar. Ele olha para lá, é lá que eu vou chegar. Mas tem um monte de coisa no meio do caminho para te atrapalhar. Mas eu vou chegar lá, porque Deus está comigo, é uma direção. E eu quero alcançar aquilo, porque Deus tem o melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oh meu Deus, é difícil, irmão. Hoje eu compartilhava com a liderança da igreja, irmão, sobre a dificuldade de chegarmos algumas coisas que Deus tem direcionado. E eu tenho falado para eles que a família Vida e Paz é só milagre, só milagre. Nós estamos aqui porque Deus faz milagre. Ah, pastor, eu queria um milagre de Deus. Irmão, Deus está fazendo milagre. Toca no teu irmão e fala para ele: Deus está fazendo milagre. Você não está percebendo que Deus está fazendo milagre? Hã? Você não está percebendo que Deus está fazendo milagre? Meu irmão, o seu futuro é traçado pelo seu presente, não pelo seu passado. Fica agarrado nisso não, em nome de Jesus. Amém? Passou, mas o seu futuro é traçado pelo seu presente. Não é traçado pelo seu passado não. Amém, queridos? Lembre-se que seu passado quer moldar o seu futuro, quer moldar. Mas o futuro que Deus tem para você, deseja moldar o presente seu. É exatamente assim. Deus quer moldar você agora. Amém? Porque Ele te prepara para algo grande, para coisas maiores. Irmão, e nós vamos chegar lá, você vai chegar lá. Jovem, você vai chegar. Senhor, você vai chegar. Irmãos em Cristo, nós vamos chegar. Nós vamos chegar por quê, pastor? Porque Deus quer que a gente chegue, aleluia. Tem que ter essa visão, ser um visionário, ser uma visionária. Em nome de Jesus. Quem não tem visão, irmão, não chega a lugar nenhum. Precisa, primeira coisa, ter visão, em nome de Jesus. Uma pessoa visionária, irmão, sempre terá um desempenho de um vencedor. Sabe por quê? Porque ela se vê exatamente assim, uma vencedora. Eu vou repetir para você entender. O visionário, uma pessoa visionária, sempre terá o desempenho de um vencedor. Por quê, pastor? Porque ela sempre se vê assim. Ela se vê uma pessoa vencedora. Uma pessoa vencedora. Em nome de Jesus. E a gente vê tanta gente, irmão, que nem é servo de Deus, nem está com o Senhor, e eles têm essa visão, e eles chegam lá. Imagine nós que temos o Senhor conosco. Deus quer fazer muita gente aqui chegar aonde você nem imagina, mas que você já tem a visão. Tenha visão. E Deus quer que você chegue lá, em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Diga para o teu irmão de novo, para ele ficar consciente. Você vai chegar lá. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Mas tem isso aqui, tem aquilo ali, apareceu isso aqui, tem uma multidão tentando me impedir, tem uma doença tentando me impedir, tem pessoas tentando me impedir, eu não consigo chegar, mas você vai chegar porque a sua visão não terminou, a sua visão não acabou, você continua vendo aquilo que Deus preparou lá na frente para você, em nome de Jesus. Então você vai chegar lá, irmão, para a glória de Deus. A família Vida e Paz vai chegar aonde Deus tem planejado para ela chegar. Louvado seja o nome. A tua casa, a tua família, vamos chegar lá em nome de Jesus.
Gente, a gente precisa acreditar. E o que aquela mulher fez, pastor? Olha o segundo passo, irmão, para a gente chegar lá. Olha, o primeiro passo foi a visão que ela teve. Ela ouviu falar. Meu Deus, aí ela viu. Ela se viu como, pastor? Ela se viu curada, irmã. Amém? Ela se viu o quê? Curada. O pastor David Young Chu, memorável, ele tem um livro muito antigo, né, que muita gente já leu aquele livro, A Quarta Dimensão. E ele falava que quando a igreja dele tinha 60, 70 pessoas, então era como se ele engravidasse das coisas que ele via em Deus que ele podia alcançar. Ele estava grávido. E você sabe que uma pessoa, né, uma mulher grávida, ela passa por várias fases na gravidez, para poder chegar aonde ela vai chegar, que é o parto, o momento que o presente vai chegar. Entenda isso no teu coração, irmão. Usar uma expressão, ele usava essa expressão, engravide espiritualmente. Veja, para mim aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela já se viu curada. Porque se ela não se visse curada, irmão, ela não iria fazer aquele esforço todo que ela fez, não. Irmão, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade, ela não podia chegar lá. 12 anos sofrendo, 12 anos rejeitada. Como é que eu saio aqui para ir até lá? Eu sou amaldiçoada, porque quem tinha uma enfermidade naquela época como ela, era rejeitada pela sociedade e era tida pelos religiosos como uma mulher amaldiçoada por Deus. Por Deus, porque não tinha cura para ela, não conseguia cura, então você é amaldiçoada. E ela encontrou tudo isso, e imagina, irmão, os traumas daquela mulher, a dificuldade. Você imagina tudo isso? Imagina o pastor. E ela venceu. E hoje a gente vê um monte de crente, irmão, que não chega lá. Por quê? Porque eu tive o trauma disso, porque rejeitaram isso, porque me afrontaram nisso, porque fizeram isso, porque não sei o quê. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Pega a história dessa mulher, traz para a tua vida e diz assim, eu vou chegar lá. A segunda coisa, para a gente chegar ao lugar que nós queremos chegar, aquela mulher nos ensina. Ela tem ânimo. Diz assim o texto, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E gastaram o quê? Tudo que tinha, mas em vez de melhorar, o que acontecia? Piorava. Para mim era pedir a morte. Para muita gente hoje, irmão, entrava o quê? Em depressão profunda e ia morrer. Por muito menos, muitas pessoas entram em depressão, irmão, e não querem mais viver. Porque em vez dela melhorar, ela piorava. Ela piorava. Vemos essa mulher que tinha tudo para ser o quê? Uma mulher desanimada, amargurada. Uma mulher que tinha tudo para ficar reclamando de sua situação. Mas o que ela fez, irmão? Ela se animou diante das dificuldades. Veja, o texto, irmão, fala de uma frase, uma das suas expressões. Na verdade, se você não sabia, fique sabendo agora, que uma das expressões preferidas de Jesus era essa palavra, tenha de bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por quê, pastor? Porque na vida a gente tem mais sofrimento do que qualquer outra coisa. É verdade ou não é? Sim ou não? Mais sofrimento, mais problema, mais aflição do que qualquer outra coisa. Então a palavra preferida era essa. Tende o quê? Bom ânimo. E o que significava isso no grego, pastor? Toma coragem. Toma coragem. Não deixe que as circunstâncias venham abater você. Venham desfalecer você. Reaja. Toca no teu irmão e diz assim, irmão, reaja. Você tem que reagir. Quando a coisa vier para desanimar, para desfalecer e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. Eu prego tanto. Jesus fala tanto para a gente. E interessante que quando chega no momento de você ter coragem e superar, você entrega os pontos.
Entrega os pontos. Desanima, entrega as coisas, desfalece. Deus está falando com você nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus está falando com você. Salomão desenvolveu a cultura do ânimo. A realização de grandes coisas depende do estado de espírito que o homem está, sabia, irmão? Se o seu estado de espírito é aquele estado de espírito desanimado, negacionista, né, que reclama de tudo, né, que fala de tudo, se o seu estado de espírito é esse, irmão, o sangue de Jesus tem poder, você não vai chegar a lugar nenhum, não. E eu conheço gente assim, reclama de tudo, critica tudo, está sempre falando das coisas. E Salomão, irmão, diferente. Você só vai conseguir experimentar grandes coisas de Deus se você tiver o quê? Bom ânimo. Josué, tem de bom ânimo, eu sou contigo, eu vou te fortalecer. Tenha bom ânimo. Mas Senhor, eu liderar essa multidão, milhares de pessoas, é você mesmo, Josué. É você mesmo. E muitas vezes nós achamos o quê? Eu não tenho condições. Você imagina aquela mulher, irmão, na casa dela, pensando assim, Jesus está aí. Eu vi falar de, fazer o quê, né? Jesus está aí, eu sei que Jesus está aí, igual alguns crentes, né? Eu sei, eu creio em Jesus, eu sou até crente mesmo. Mas a minha vida está um inferno, pastor. Mas eu estou assim, mas eu estou assado, porque aconteceu aquilo, aconteceu isso. Mas minha filha, Jesus, anima aí, dá a volta por cima. Mas eu creio, pastor, eu creio, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou lá da igreja batista, eu sou lá da igreja do Senhor, o senhor não conhece, me conhece não. Graças a Deus, não ficar comigo, graças a Deus que eu não te conheço. Porque parece que você não tem o mesmo espírito que eu tenho. Porque o espírito que reside em mim é o espírito de poder. Não é o espírito de fracasso. Esse espírito. Você está entendendo, irmão? E isso aí é fundamental. Nos dias de Davi e Salomão, o povo de Israel era o povo mais animado que tinha. Era um povo animado. Hoje nós falávamos no nosso encontro com a liderança que a marca da família Vida e Paz é a alegria. O povo animado, o povo alegre. Então no culto você está alegre, lá fora você está alegre, você está feliz. Olha, nós estamos felizes. Por quê? Está tudo bem na tua vida? Não, irmão, porque Jesus está com a gente. Nós estamos avançando, nós vamos chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você já percebeu quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está animada, logo a outra percebe assim, rapaz, alguma coisa aconteceu de bom na vida dessa pessoa. Não é, irmã? Não é desse jeito? Desse jeito. Mas não, na vida nossa, na vida do crente, ele está feliz, ele está animado, porque Jesus está com ele, e ele sabe que aquele que prometeu não vai falhar, aquele que prometeu está com ele, e vai cumprir, e você vai chegar lá, mas fica tranquilo que você vai chegar lá, louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa, irmão, é assim. A rainha de Sabá viu que os servos de Salomão eram animados, e ela ficou admirada com aquilo. Que servos são esses? Hoje, nós falávamos no nosso encontro, irmãos, de manhã, falar para a liderança, como que é importante quando as pessoas chegam na igreja e vêem uma igreja animada, as pessoas servindo animadas, felizes, alegres, nós somos alegres, amém? É o nosso estado de ânimo que nos faz agir ou não agir diante dos desafios. E uma das coisas, irmãos, que o diabo e o mundo mais faz é tentar tirar de nós esse ânimo. É problema daqui, problema dali, problema do sei lá, problema do outro lado, problema... Por quê? O objetivo é desanimar você. É por isso que muitas vezes as pessoas chegam na igreja, para elas ficarem animadas, elas precisam de um culto assim, meu Deus, e precisam de um troço violento, ou então para elas ficarem animadas, precisam de um pregador renomado, ou então para elas ficarem animadas, um profeta que chega aqui e diga assim diz o Senhor para você, levanta aí menina de blusa azul, porque aí o cara começa a chorar e a igreja começa a gritar, glória, glória. E depois que passa ali? Você vai dizer, nossa, que culto maravilhoso. Daí, mas na segunda-feira você volta ao seu estado. Não é isso, irmãos. Não é isso, esse estado de espírito tem que permanecer.
Em nome de Jesus. Uma pessoa animada, ela quer sempre vencer. Então diga para o teu irmão, irmão, tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo. Amém? Irmão, seja realista. Acredite que Deus está vivo, que Jesus está vivo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, anote aí. Impossível é a diferença entre onde você está e aonde você pode chegar. Eu vou repetir o que a mulher do fluxo de sangue fez. O impossível que era para ela é a diferença entre onde você está, que ela estava dentro de casa, e aonde você pode chegar, que era até Jesus, e ser curada. Havia ali uma impossibilidade entre ela até Jesus. Então o impossível, irmãos, é a diferença entre onde você está e onde você pode chegar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus, aleluia. É impossível, pastor, nós não vamos conseguir. Eu não vou conseguir, minha casa não vai conseguir, minha família, eu não vou conseguir. Aí você não sai do lugar. Porque você disse que é o impossível, mas o impossível é exatamente essa diferença. Aonde você está, aonde você quer chegar. E eu quero chegar lá. E eu sei que o Senhor do impossível, Ele está vivo. Amém? E Ele disse para mim assim, vai, Marco, porque tudo é ao que crê. Então o primeiro passo daquela mulher foi o quê? Visão. Ela teve uma visão, eu quero chegar lá. O segundo passo daquela mulher foi o quê? Ânimo. Ela se encheu de ânimo. Amém? Então quando você vê um irmão desanimado, você chega para ele assim, tem de bom ânimo, irmão. Fica assim, botando a cabecinha na mão dele. Oh, tadinho, você está desanimado. É, porque eu estou com isso, estou com aquilo. Porque papai fez isso hoje, porque minha mulher fez aquilo, porque meu patrão fez aquilo, porque o irmão da igreja fez isso. É, estou desanimado, eu vou largar tudo, eu vou... É assim. E você diz para mim que é crente em Cristo Jesus, aí eu chego para você assim, rapaz, levanta, irmã, tem de bom ânimo. Que isso, pastor? É assim que a palavra me diz. Eu estou dizendo para você o que a palavra diz. Tem de bom ânimo. O Espírito Santo está dentro de você. Ele é espírito de fogo, ele é espírito de poder, ele é espírito para te levantar. Ele é o espírito que ressuscita os mortos. Ele é o espírito que liberta. Ele é o espírito que vivifica. Ele é o espírito que está dentro de nós, de cada um de nós. É o Espírito Santo. Glorifica a igreja. Glorifica a igreja. Glorifica a igreja. É esse Espírito Santo que está dentro de você. Então olhe para o teu irmão de novo, diga, meu irmãozinho lindo de Deus, tenha bom ânimo. Terceiro passo que aquela mulher deu. Terceiro passo. Veja, Nil, terceiro passo. Para chegar onde ela queria chegar, ela se moveu por fé. Ela teve a visão, vou chegar lá. Aí na visão ela se encheu de ânimo, aleluia. Amém? E agora? Agora vai se mover pela fé. Veja o que o texto diz. No mesmo instante Jesus percebeu que havia saído dele poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a tua fé te salvou, filha. Ela se moveu pela fé, irmão. Diante desse quadro, eu quero fazer uma pergunta para você. O que fazia aquela mulher romper com seus limites para chegar ao seu destino pretendido? Porque cada um de nós vai dizer assim, pastor, nós somos limitados. E o que nos faz romper esses limites, irmãos? Fala para o teu irmão aí. A nossa fé. A razão vai até naquela porta, mas a fé vai além daquela porta. Eu só vejo aquela porta, a minha razão, mas a minha fé, ela olha além daquela porta. Tem um céu aberto, aleluia.
além daquela porta tem a minha resposta, tem a minha solução. Além daquela resposta tem a minha cura, tem a minha libertação. Além daquela resposta tem a minha vitória. É desse jeito. Eu acredito que nada mais do que sua fé no sobrenatural alimentava a motivação daquela mulher, irmão. Mais nada, porque ela pensou assim, ouviu Jesus está aqui. Rapaz, visão, que eu vou chegar lá. E como é que eu vou tocar nele? Eu creio. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Alguém afirmou, a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto na certeza que Deus está lá. Apesar de não o vermos, Ele está lá. Então dê um salto, irmão. Não é um salto no escuro, é um salto na certeza de que Deus te prometeu, que Deus está contigo. Aquela mulher agradou a Jesus, irmão. Tanto é que ele veio, filha, minha filha, olha o carinho. Por que ela agradou a Jesus, pastor? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é como uma viagem à noite, que lhe dá uma visibilidade de 100 metros à frente. Você mantém a condução no caminho, andando continuamente até cada nova fase. A cada 100 metros, novos 100 metros, serão avistados à frente. Você não pode ver à noite além dos faróis. Você dirige ao ritmo de 100 km por hora. Porque você confia no caminho. Mas você só vê 100 metros na tua frente, com os faróis acesos. Por que você continua a 100 km por hora? Porque você confia no caminho. Preste bem atenção nisso, irmão, em nome de Jesus. Nosso chamado é para o caminho. Nós fomos chamados para o movimento. Nós fomos chamados para a ação. Nós fomos chamados para pôr o pé na estrada. Eu não consigo ver crente que chega lá, irmão, sem pôr o pé na estrada. Agora perceba o quebrantamento dessa mulher. Sabe, eu conheço muitos crentes, irmãos, que pararam no meio do caminho, sabe por quê? Coração duro. Tem dificuldade com liderança, tem dificuldade com autoridade. Tem muita gente com dificuldade com autoridade. E quem era Jesus daquela época, irmão? Para os judeus ele não era nada. Ele era mais um profeta. E sabe qual é a dificuldade de autoridade? De onde que ela vem? Vem de dentro da sua casa. Você transfere isso. Mas o diabo, ele é doutor nisso. Ele tem gerado uma geração de homens e mulheres frustrados com a autoridade dentro de casa. E quando eles chegam no reino de Deus, o maior desafio deles é se submeter à autoridade espiritual. E o que acontece? Eles morrem no meio do caminho. Vou fechar um parênteses com relação à autoridade. O caminho, ele se faz quando nós andamos. Amém? Quantos aqui já passaram por aqueles caminhos em campo, que tem um caminho, tem tudo gramado, mas tem um caminhozinho no meio assim, uma trilha. Sabe como que aquela trilha é feita? Com pessoas passando para lá e para cá. Um caminho se faz quando você anda por ele. Na medida que você anda, você está fazendo o caminho. Foi assim que aquela mulher fez. Foi assim que aquela mulher se moveu. Deus nos chama nessa noite, irmãos, a dar o passo de fé. Vamos avançar.
Ele pavimenta sob nossos pés, irmãos, um caminho. Veja, não importa as circunstâncias, as adversidades, as tempestades. Irmão, ele fez exatamente, ele pavimentou um caminho no meio do mar para Pedro andar por ele. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe, quando a gente olha para a cruz foi o pior acontecimento na história que se transformou no melhor acontecimento. Bendito seja Deus que Jesus não fez a vontade dele, mas a vontade do Pai, e chegou àquela cruz, porque foi a partir da crucificação do Filho de Deus que qualquer coisa ruim pode se tornar boa. Você não entendeu o mistério da coisa, mas que o Espírito Santo te revele que qualquer coisa ruim pode se tornar boa a partir da crucificação de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Não dá, tá ruim, não tem jeito, não vou chegar. Ei, olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz, e você vai chegar lá, meu querido. Aquela mulher olhou para quem? Ouviu quem? Jesus. E foi até quem? Jesus. 12 anos morrendo. Ia morrer, irmão. Ia morrer. Mas graças a Deus. E olha que propósito, né? Que providência, que coisa linda. 12 anos sofrendo. E no meio do caminho, no meio dessa história, a Bíblia, irmão, na verdade, na história que a Bíblia relata, era a história de uma menina de 12 anos, que viveu 12 anos cheio de saúde, a menina cheia de saúde, vivendo 12 anos, e ela veio a falecer. E quando Jesus estava indo para a casa dessa menina, para que ela então pudesse receber a ressurreição, no meio do caminho Jesus é parado por essa mulher, que há 12 anos sofria. Viveu 12 anos desfrutando de saúde, morreu. A outra 12 anos sofrendo, 12 anos, e de repente foi curada. E a outra que havia morrido foi ressuscitada. Mova-se pela fé. Guarde isso aí, em nome de Jesus. Para finalizar, irmão, fala para o teu irmão, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, irmão. Fala para ele, meu irmão, nós vamos chegar lá. Ô glória! Você tem que dar glória aí, irmão. Tira essa máscara e dá glória. Tira essa máscara e louva a Deus. Tira essa máscara e exalta o nome do Senhor. Você vai chegar lá, nós vamos chegar lá. Tua casa vai chegar lá. Tua família vai chegar lá, em nome de Jesus. São 4 passos. Primeiro passo, visionário. Veja onde que eu quero chegar. Amém? Segundo passo, ânimo. Terceiro passo, se mover. Isso é fé. Vamos agir. Amém? Vamos agir. E o último passo, que ela não deixou de fazer: haja com perseverança. Irmão, o texto fala isso. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus. Chegou por trás da multidão. Ela perseverou. O quadro clínico dessa mulher, irmão, era a prova viva da sua perseverança. Ela não se entregou. Não se entregou. Você sabe que muitas vezes, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Como pastor, muitas vezes eu fico tão triste. Tem um culto maravilhoso, tudo tal, mas aí, de vez em quando eu fico triste quando eu ouço assim: fulano não perseverou, pastor. Mas o que houve? Meu Deus, por que não perseverou?
largou, deixou, não quer mais. Eu fico pensando assim, bom, Deus queria que ela ou ele chegasse lá. Não vai chegar. Porque se Deus viu que você não perseverou diante de uma situação bem mais fácil, como que Ele vai colocar algo maior para você, se você não conseguiu uma coisa muito menor que Ele colocou e você no meio do caminho parou? É um recado de Deus para pessoas que estão aqui nessa noite. Eu estou sendo bem direto. É um recado de Deus, não é meu recado não, porque eu não sou Deus. Não adianta. Pastor. Pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque aquela mensagem, vai conversar com ele. Você precisa se prostrar diante dele e falar para ele: Pai, me perdoa. Diante de um desafio tão pequeno, eu não perseverei. Como é que eu quero conquistar algo muito maior do Senhor, se nisso aqui que o Senhor confiou a mim, eu não perseverei? Eu fico triste, irmão, confesso. Eu continuo amando, eu sou pastor, é assim mesmo. Eu fico triste porque é minha ovelha. Eu fico triste porque são minhas ovelhas. Eu fico triste porque eu vejo que, poxa, Deus tinha coisas maiores, mas Senhor, manda pessoas que possam ter esse coração de perseverante. Amém? Perseverança. O quadro clínico daquela mulher, ela perdia sangue diariamente. Ela estava dominada pela anemia e pela fraqueza. E ela perseverou. Nós tomamos hoje o cálice. O cálice simboliza o sangue. O sangue é o símbolo da vida. É como se ela estivesse morrendo aos poucos todos os dias. Ela estava morrendo aos poucos. É como se a vida estivesse se esvaindo nas mãos dela. E ela não desistiu. Ela não desistiu, ela não se entregou. E quando Jesus vê que um filho, uma filha dele não desiste, não se entrega, persevera, ele chega na hora certa e faz a obra na vida daquela pessoa. Dê glória a Deus, igreja! Meu Deus! Glorifica! Glorifica! Ainda que eu morra, eu vou continuar crendo nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Igreja, levanta, glorifica, exalta, bendiga o nome dele.